Bem-vindos ao Que Curioso. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre outro rio de muita importância para o Brasil. O Rio Negro. Espero que gostem. Rio Negro. O Rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, na Amazônia, na América do Sul. É o sétimo maior rio do mundo em volume de água. Tem sua origem entre as bacias do rio Orinoco e Amazônica. Conecta-se com o Orinoco, através do canal do Cassiquiare. Na Colômbia, onde tem a sua nascente, é chamado de Rio Guainia. Seus principais afluentes são o Rio Branco e o Rio Volpés. Disputa ser o começo do Rio Orinoco, junto com o Rio Guaviare. Drena a região leste dos Andes na Colômbia. Após passar por Manaus, une-se ao Rio Solimões, e a partir dessa união, este último passa a chamar-se Rio Amazonas. Povos nativos e colonização. O Rio Negro era chamado pelos indígenas de Rio Quiari, Guriguacuru ou Ueneá. Descoberto em 1541 pelo espanhol Francisco de Orellana, o Rio Negro foi utilizado pelos espanhóis como acesso de suas colônias ao Oceano Atlântico. A partir do fim do século XVI, expedições dos Países Baixos e da Inglaterra chegaram ao norte do Brasil e colonizaram territórios ribeirinhos. Ciente das atividades dos dois países na região, a coroa portuguesa enviou tropas à Amazônia e expulsou os outros colonizadores em meados do século seguinte. Posse portuguesa e capitania. Após tomar posse das terras, os lusitanos realizaram campanhas para o reconhecimento da área. Durante as viagens, os navegantes enfrentaram a resistência de tribos indígenas, que defendiam o território com afinco. No século XVIII, com a presença dos jesuítas, que catequizaram os índios e ampliaram a agricultura no local, a dominação da região por Portugal foi facilitada. Em 1755, o controle foi consolidado com a criação da Capitania de São José do Rio Negro. O Rio Negro nasce na Colômbia, onde é conhecido como Rio Guainia, que flui na direção leste-nordeste. Após cerca de 400 quilômetros, o rio vira para o sudeste e passa a formar a fronteira entre o departamento de Guainia da Colômbia e o estado do Amazonas, na Venezuela, e chega a Piedra del Cocuy, uma formação rochosa ígnea da era pré-cambriana, parte do escudo das Guianas, que serve de tríplice fronteira. Desde aí, entra no Brasil pela localidade de Cucuí, um distrito de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Na Missão Boa Vista, o rio Içana se junta ao Rio Negro e na localidade de São Joaquim, o rio Uaupés, que também deságua pelo lado direito. O Rio Negro agora vira marcadamente para o leste. Após o rio Marié entra no Rio Negro. E o rio continua seu curso para leste, formando muitas ilhas grandes e tornando-se muito amplo em vários locais. Passa por Santa Isabel do Rio Negro. Próximo ao Carvoeiro, o último grande afluente do Rio Negro, o Rio Branco se junta ao Negro, que toma um curso mais sudeste, tornando-se muito largo em muitos trechos antes de atingir a cidade de Manaus. Abaixo do Parque Nacional de Anavilhanas, encontra o Rio Solimões, para formar o Rio Amazonas, criando o fenômeno conhecido como Encontro das Águas. O Rio Negro é navegável por 720 quilômetros acima de sua foz e pode chegar a ter um mínimo de 1 metro de profundidade em tempo de seca, com muitos bancos de areia e outras dificuldades menores. Na estação das chuvas, transborda, inundando as regiões ribeirinhas em distâncias que vão de 32 até 600 quilômetros. Afluentes. Os principais afluentes pela margem esquerda são Rio Padauri, Rio Demene, Rio Jaçari, Rio Branco, Rio Jauaperi, Rio Camamanal. Os principais afluentes pela margem direita são Rio Içana, Rio Uaupés, Rio Curicuriate, Rio Caurés, Rio Unine, Rio Jaú Encontro das Águas. O Encontro das Águas é um fenômeno que acontece na confluência entre o Rio Negro, de água preta, e o Rio Solimões, de água barrenta, onde as águas dos dois rios correm lado a lado sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. É uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. Importância econômica. O Rio Negro mantém papel crucial na infraestrutura e no desenvolvimento da região norte.
O curso d'água também é utilizado para o transporte de passageiros e é destino turístico, principalmente para os praticantes da pesca esportiva. Em outubro de 2011, foi inaugurada a única ponte que atravessa o trecho brasileiro do Rio Negro, sendo considerada como a maior ponte fluvial e estaiada do Brasil, com 3 quilômetros de extensão. Ela conecta Manaus ao município de Iranduba e tem significativa importância econômica e social para os municípios da região metropolitana de Manaus. Espero que tenham gostado da história de hoje. Não esqueçam do like, não deixem de compartilhar e se inscrever. Muito obrigado e até a próxima.